Portugal tem uma história rica e fascinante que remonta a milhares de anos, envolvendo influências de diversas culturas e momentos marcantes que moldaram o país. Aqui está um resumo dos principais períodos históricos. Pré-história e Antiguidade. Habitantes pré-históricos. Vestígios arqueológicos mostram que a região foi habitada por tribos neolíticas, que deixaram monumentos megalíticos como os de Almendres e Cromeleque de Monsaraz. Romanos e visigodos. Durante a Antiguidade, os romanos ocuparam a região por vários séculos, construindo cidades como Conímbriga. Após o declínio do Império Romano, os visigodos assumiram o controle. Domínio muçulmano, século 8-12, em 711, os mouros invadiram a Península Ibérica e ocuparam grande parte do território que hoje é Portugal. Durante esse período, a região prosperou cultural e economicamente. O processo de reconquista cristã começou no norte e gradualmente expulsou os mouros para o sul. Fundação de Portugal, século XII. Portugal foi oficialmente fundado em 1139, quando Afonso Henriques, o primeiro rei, proclamou a independência do Condado Portucalense do Reino de Leão. Em 1179, o Papa reconheceu Portugal como um reino independente. Expansão marítima, século XV-XVI. No período dos descobrimentos, Portugal tornou-se uma potência mundial. Exploradores como Vasco da Gama, que chegou à Índia, e Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, expandiram o território e o comércio português. A riqueza obtida com especiarias e ouro trouxe prosperidade ao reino. Crise dinástica e União Ibérica, 1580-1640, após a morte do rei Sebastião em 1578, Portugal enfrentou uma crise sucessória. Em 1580, o país foi unificado à Espanha sob o reinado dos Habsburgos. Em 1640, os portugueses restauraram sua independência com a aclamação de João IV como rei. Era Pombalina, século XVIII. O século XVIII foi marcado pelo reinado de José I e pelo governo do Marquês de Pombal, que modernizou o país após o terremoto de Lisboa em 1755. Invasões napoleônicas e liberalismo, século XIX. Durante as guerras napoleônicas, Portugal foi invadido por tropas francesas, mas com ajuda britânica, conseguiu resistir. O século XIX foi também marcado por lutas entre liberais e absolutistas, culminando na instauração de uma monarquia constitucional. República e ditadura, século XX. Em 1910, a monarquia foi abolida, e a Primeira República foi proclamada. Em 1926, ocorreu um golpe militar, e o regime autoritário de Estado Novo, liderado por Antônio de Oliveira Salazar, governou até 1974. Revolução dos Cravos e Democracia EM 25 de abril de 1974. A Revolução dos Cravos pôs fim à ditadura, restaurando a democracia. Portugal ingressou na União Europeia em 1986, consolidando seu papel no cenário global. Hoje, Portugal é conhecido por sua rica cultura, história única e sua contribuição para o mundo, especialmente durante a Era dos Descobrimentos.